Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Senhor, meu Deus, obrigada por essa presença do Senhor no nosso estudo bíblico, na nossa leitura orante, que o Espírito Santo está conosco durante todo o tempo e queremos permanecer na sua graça, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, ainda mesmo que na parte da tarde, podermos partilhar da palavra de Deus e dos ensinamentos que Ele nos traz. Esses ensinamentos que têm transformado tanto nossas vidas, tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo também tem te tocado, Nossa Senhora também tem te sensibilizado, porque eles são os preparadores dos nossos corações para que Jesus entre. E isso é muito maravilhoso. Um coração fechado, Jesus não consegue entrar. Mas Ele nos deixou, Nossa Senhora, Ele nos deixou os anjos, Ele nos deixou os santos para quebrantar nosso coração, para que Ele possa então entrar, para que a gente possa consentir a Ele que entre no nosso coração. E hoje nós estamos com as leituras que a igreja nos traz, continuamos na primeira leitura na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos do 16 ao 25. O Salmo é o 18, entre parênteses 19, e o Evangelho é o de Lucas 11, do 37 ao 41. Também continuamos em Lucas. E aí, o Espírito Santo vai nos dizer nessas leituras: busque o belo. Busque o que é belo. E parece um pouco enigmático, mas as leituras vão nos esclarecer isso. São Paulo, então, ele vai trazer uma palavra muito importante para aqueles que estavam ali, né, em Roma, e passando por tantas dificuldades com a fé. Era um tempo de muita provação da fé. São Paulo mesmo, né, estava em momentos de profunda perseguição, né, por evangelizar, por levar o evangelho onde ele fosse. Então, ele vai dizer que deseja muito vê-los para comunicar alguma graça. Olha, São Paulo querendo te comunicar uma graça, querendo te ver para comunicar uma graça espiritual. E recolher algum fruto entre nós, saber o que nós estamos frutificando como filhos de Deus. E não só nos alimentando, mas o que este alimento tem transformado, o que sai da nossa boca, que são os frutos da fé, né? E ele vai dizer de modo muito lindo, que me toca profundamente, porque já vivenciei isso. Acho que em alguns momentos a gente vacila por esta questão. Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus para quem nunca passou por isso. Mas na caminhada de pecadores, em algum momento nós tivemos vergonha de sermos cristãos. Muitas vezes a vergonha foi tanta que a gente nem se dizia mais cristão. Muitas vezes o cansaço na caminhada da fé foi tanta que a gente nem se dizia mais filho de Deus. São Paulo está apontando isso para revelar algo que poderia estar atrapalhando eles na caminhada da fé. E ele ainda faz uma referência no Antigo Testamento em Abacuque, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, porque não sou eu e nem meu braço que vai tomar as providências. Quem toma as providências, quem é o provedor é Deus. Por que o justo viverá pela fé? Porque eu quero crer, meu Senhor, que a justiça é tua. E se a justiça é tua e eu sou tua, eu vivo pela fé. Espírito Santo, transforma a nossa vida para que a gente possa viver pela fé. E Ele vai nos lembrar, somos todos pecadores. Ele está falando de justiça e nos lembra, somos todos pecadores, né? O que se pode conhecer de Deus, São Paulo nos pergunta, e ele mesmo responde: desde a criação do mundo,
as perfeições invisíveis. Olha, as perfeições invisíveis, São Paulo vai dizer. Todo o seu poder e divindade se tornam visíveis à inteligência através de suas obras. E não se pode negar quando eu me deparo com a obra de Deus, quando eu estou diante de um milagre, quando eu estou diante de uma transformação, eu não posso negar a obra de Deus. Então, é bonito quando ele diz as perfeições invisíveis, muitas vezes ficam ocultas para mim, que fico buscando visibilidade numa manifestação visível de Deus. Mas as perfeições de Deus são invisíveis. Mas eu experimento, eu vivencio. Ele mesmo nos diz, né? Seu poder e divindade se tornam visíveis a nós. E eu não posso mais negar a Deus. Paulo, então, ele experimentou, ele fala com propriedade porque ele experimentou o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, aquele que transforma, muda nossa rota, muda nosso caminho, nos converte, muda nossa direção, a ponto dele não se envergonhar mais. E então, ele continua dizendo, porque conhecendo tudo isso, vocês não glorificam a Deus? Olha, ontem ele começou com uma saudação bonita, mas é para apontar o que precisa ser corrigido. Porque é com amor, é a exortação. Se vocês conhecem tudo isso já, ele estava falando não mais com pagãos, mas com cristãos da Igreja de Cristo. Por que não glorificam a Deus se já conhecem Ele, né? E aí ele vai dizer, né? Vocês extraviam os olhos de Deus, tiram os olhos de Deus e voltam para si mesmo, para o próprio coração, para o próprio umbigo, para o mundo. Isso nos deixa insensatos. Ele vai dizer, insensatos. O insensato é aquele que não tem sabedoria, porque deixou que o pecado chegasse. O pecado já está no mundo, mas eu aderir a ele vai depender de uma decisão minha. Por isso que todo milagre de Jesus requer uma declaração de que, Senhor, eu quero esse milagre. E aí, então, ele fala também, idolatram coisas, animais, objetos, né, como idolatria mesmo, substituindo Deus naquilo ali, abandonando Deus e colocando outra coisa no lugar. Porque a divindade de Deus não pode ser questionada. Ela não pode ser, depois que conhecemos, ela não poderia ser nem abandonada. Mas se eles colocam um Deus que é um sapo e aquele sapo não faz a vontade dele, ele quebra, aquele Deus não tem validade. Mas ele não pode fazer isso com o Deus nosso Criador. Então, muitas vezes nos afastamos da verdadeira essência de Deus porque não queremos ser obedientes quando Ele não faz o que a gente gostaria que Ele fizesse. E a nossa imaturidade muitas vezes não permite que a gente se submeta, esteja sob essa missão, tenha submissão à vontade de Deus. E aí, aqueles que ele está então exortando, abandonam as coisas, porque nada tem um verdadeiro sentido e continuam no vazio, um vazio que só Deus preenche. Esse vazio que muitas vezes ficamos aí pipocando pelos lugares, pelas coisas, tentando nos preencher, sempre frustrados, não paramos para pensar que são este vazio. Não há nada mais que preencha a não ser o próprio amor de Deus. Isso é tão bonito, isso é tão bonito. E ele continua, e Deus os entregou aos seus próprios desejos. Então a liberdade de Deus é isso. Vocês querem esse outro caminho? Deus não nos obriga a andar com ele. Por isso é uma decisão. Então, Deus entrega, permite. E aí, os nossos próprios desejos, eles são como os de Adão e Eva, né? Eles nos
eles nos separam de Deus porque nós não sabemos escolher. Deus já nos dá a palavra. Ele falou para Adão e Eva, não comam daquele fruto. Tudo mais está à sua disposição, aquele não. Mas a nossa arrogância, né? Ali, lá personificados em Adão e Eva, nos faz escolher errado. E por isso o pecado entrou no mundo. E com isso a rebeldia, a imundície, a desonra aos próprios corpos, a devassidão, a pornografia, a maldade, ao roubo, a corrupção. Quantas coisas mais podemos falar que permitimos que entre na nossa vida? Uma série que parece inocente, mas traz para dentro da sua casa figuras demoníacas. Um desenho parece legal, mas ele desqualifica as pessoas da casa. Trocamos então a verdade pela mentira e abandonamos o Criador. São Paulo está dizendo isso para os romanos e nos alertando, porque quantas vezes trocamos a verdade de Deus pela mentira que Satanás pôs no mundo, através da serpente que falou para Eva, dá nada não, você vai saber muito. Seja ambiciosa, queira saber muito, até o que não te convém. E aí o pecado entra no mundo. Porque depois que São Paulo aponta o erro, mais para frente ele vai apontar a salvação, porque ele não nos deixa no erro, ele nos quer corrigindo o erro, que vamos ver no resto da semana. O Salmo vai falar das faltas ocultas, né? As faltas ocultas, Senhor, sua lei é perfeita, seu mandamento é luminoso, esclarece nossos olhos, purifica-me das minhas faltas ocultas. Aquelas coisas que eu faço de modo displicente, sem a consciência do que eu estou fazendo. Revela, Senhor, revela. Revela a cada um de nós aqui quais são as faltas ocultas que estamos cometendo. O confessionário nos aguarda, porque essa é uma reconciliação. Cada falta oculta que tem na nossa vida, inconsciente que tem na nossa vida e que é revelada, é uma chance que temos de reconciliar com Deus. E o Evangelho, então, vai dizer, o Evangelho, ele é, Jesus censura os fariseus, né? Então, um fariseu chama para comer na sua casa. E o fariseu, o que o fariseu repara, né, que Jesus faz? Que Jesus não se lava. E era uma tradição se lavar para as refeições, não por higiene, mas por um rito de purificação. Caso aqueles homens tão puros, tão perfeitos, né? Aqueles sacerdotes tão santos, caso eles tenham passado por algum impuro, se ele tivesse purificado aquela água ali, aquela água o limpa. E aí, olha só, né? E o fariseu vai dizer, vai observar, né? O fariseu vai observar, mas ele não se lavou. Jesus vai dizer, vai chamá-los de insensatos. Olha, São Paulo vai falar insensatos. Jesus vai falar insensatos, que só querem limpar por fora, mas por dentro estão podres. Em outra passagem fala, são sepulcros caiados, bonitinho por fora e podre por dentro. Senhor, o que há de podridão na minha vida, de mortificação na minha vida, afasta de mim, Senhor, porque só o Senhor pode habitar meu coração. O que eu busco como beleza externa, muito mais Deus tem de beleza interna para me encher. Jesus então vai falar para ele disso, estão imundos por dentro, estão imundos. Ele está falando para os fariseus, né? E o que admirou aquele fariseu? Que Jesus não tinha se lavado. Gente, ele estava diante de Jesus. Ao invés de olhar para toda aquela santidade e fazer igual Marta, que se jogou aos pés de Jesus, Maria, que se jogou aos pés de Jesus, não olhou mais nada. Não olhou o preço do óleo,
não olhou a vergonha que ia passar, não olhou nada disso, não olhou a vergonha de andar com Jesus. Ela só se derramou diante do Salvador. Então, o que nos admira quando estamos diante das coisas de Deus? O que me falta? Ou o que Ele já me acrescentou? A beleza de estar na presença dEle? A fé que move, é a fé que me move? Ou eu estou na igreja porque tenho uma fé que me move? Ou eu estou ali para observar comportamentos, roupas, críticas? Quem fez, quem não fez, o que deveria ter feito? O que eu estou fazendo ali? Se pergunta, meu irmão e minha irmã, próximo dia que você for à missa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um fariseu que estou olhando a formalidade, o que está por fora? Ou eu quero manter meus olhos fixos em Jesus e buscar o belo que há em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo? Meu Deus, eu estou então enxergando o belo? Será? O fariseu está com Jesus, mas só vê a casca. Tamanha é a imaturidade espiritual dele que ele não vê a grandiosidade do Filho de Deus que está diante dele. Aí vem uma parte muito importante que Jesus vai falar, né? Antes ele vai dizer, quem fez o exterior, quem fez nossa casca, fez nosso interior. Como São Paulo vai dizer, como que você conhece, sabe quem te criou, mas não glorifica a Ele? Aí Jesus vai falar, dai antes a esmola e tudo ficará limpo. A Bíblia fala em outras passagens como a caridade é algo que nos purifica. A caridade é algo que nos purifica, é uma das virtudes teologais, a caridade. E Jesus fala, dai a esmola, desprenda-se da materialidade e confia que é a Deus que você está entregando. A esmola purifica. Está lá também no livro de Tobias, que depois eu quero buscar essa referência como algo para entender de modo profundo. Como que eu me desprendendo dos meus apegos materiais, fazendo uma caridade, vai me aproximar mais de Jesus. O Espírito Santo me toca para dizer que, despojando-me da veste antiga, eu posso assumir uma veste nova. Porque foi isso que Jesus fez, Ele deu tudo por nós. E eu posso dar tudo na minha vida por Ele. Isso é enxergar o belo, é buscar o belo. É olhar muito além do que a carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.